E aí, gente, tudo bem? Bom, vamos falar um pouco de vida financeira, falar um pouco de dinheiro por aqui, que, na verdade, vai muito além disso. Eu costumo dizer que trabalho com planejamento financeiro e com dinheiro, mas meus valores são outros. E eu acho que os valores estão aí um pouco do que a gente ouviu agora há pouco, também aí do Gabriel, né? O que a gente tem que realmente fazer servir do nosso dinheiro, dos nossos valores. Trazer algo rapidinho aqui para vocês. A gente está no Armorial, a gente já ouviu Suassuna falar muito bem, e é uma pequena passagem aqui, um cordelzinho do livro que eu estou trabalhando com o Edgar, que falou há pouco aqui o manifesto da Armorial, né? No passado tinha cheque, moeda feito cruzeiro. Hoje tem débito, cartão, o negócio é mais ligeiro. Transferência também Pix, e tudo isso é dinheiro. E assim é que a gente segue, né? A vida vai partindo desse princípio, dessa base daí. Porque se a gente parar para observar, financeiramente, a gente é órfão. Quem é que está preocupado com a gente? É o governo? Na esfera municipal, estadual, o federal? Quanto mais ignorante o povo tiver, quanto mais ignorante a gente tiver, é isso, é pão e circo. Porque se a gente não tem saúde, educação, alimentação, segurança e lazer de qualidade, a gente precisa prover isso de alguma forma. E se a gente está buscando isso, a gente está queimando tempo que a gente poderia estar mais com a família, que a gente poderia, por exemplo, ter isso suprindo nossas necessidades, e aí a gente olhar mais para os políticos nos diferentes níveis. Mas não é isso que eles querem. Então, deixa o povo correr atrás, a gente dá pão e circo, e eles vão se virando. Então, o governo, independente da esfera, esquerda, direita, centro, esquece isso. A preocupação está muito abaixo. Legislam muito em causa própria. Os bancos eu costumo dizer que tem, sim. Se você olhar, independente do banco, tá? Todos eles têm material de qualidade, sim, de inteligência, de educação financeira em seus sites. Material muito bom, material de muita qualidade, de fato. Só que quem aqui já acessou um dos grandes bancos ou um dos digitais para procurar esse tipo de conteúdo? Infelizmente, termina sendo tão inútil quanto aquele livrinho que tem do lado do caixa, de Código de Defesa do Consumidor, que a pessoa termina sentindo lesada ou o que for, mas não abre. Então, a gente tem um cenário complicado no país, né? 6 a cada 10 pessoas gastam mais do que ganham. A maioria não controla suas finanças. Muita gente insatisfeita com a vida financeira. Mas o que é que acontece? As pessoas não buscam a informação. Não buscam. E aí, o que é que a gente pode perceber um pouco em relação aos bancos, tá? Os bancos têm muito isso aqui. Um dos 1000 papéis que tem em nossas vidas é o de agenciador do dinheiro. João juntou o dinheiro legal. E aí, o que é que ele fez? Ele botou na poupança. Na correria, não tem muito o que fazer. Mentiu para ele mesmo e para um bocado de gente que acreditava e disse: eu sou conservador, é por isso que eu deixo na poupança. A verdade é que é mentira. Porque quem diz isso, e se tem alguém que fala para você: eu também sou conservador, eu deixo na poupança. Mentira, porque não tem conhecimento. Porque quem tiver o mínimo de conhecimento, procurar isso, seja através de um trabalho, de um perfil de Instagram, de um livro, você vai ver que se você é conservador, você não vai deixar na poupança. Você vai distribuir, você vai investir, você vai alocar, tudo bem, na renda fixa, ou até numa pontinha de renda variável, mas você não deixa numa poupança, porque você consegue tirar muito mais do que ela, né? Boa parte aí do período que a gente está vivendo, você conseguia tirar o dobro dela de forma muito conservadora. Mas João botou na poupança como boa parte dos brasileiros que poupam fazem, né? Ele cruzou com Maria. Maria tinha poupado também. Na verdade, Maria tinha se endividado. E aí, o que é que aconteceu, tá? A Maria precisou tomar um empréstimo. Não teve muita saída. O melhor juros que ela conseguiu ali foi de 4%. Ela não se preocupou muito com os 4% de juros. Maria perguntou o valor da parcela. Quando ela viu que o valor da parcela cabia, dava para ela, o que é que ela disse? Não, vamos, quando é que libera o dinheiro? Está na conta hoje, até amanhã, então vou pegar esse mesmo. Taxa de juros não é o mais importante, afinal, vai de 0 a 100, só é 4, o pessoal se liga no valor da parcela. E muitas vezes é isso que acontece. Cabe no bolso? Ok. Então, Maria tomou esse empréstimo. O que é que o banco faz nessa operação? Maria, todo mês, paga 4% de juros ao banco. O banco, por sua vez, tem um contrato com o João, que deixa o dinheiro na poupança para repassar 0,5% para ele. Então, Maria passa 4%, o banco repassa 0,5% para João, e o banco é que fica aí com um spread bancário, né, o ganho na operação, 3,5%. Quem é que ganha o dinheiro de fato? Quem poupou
Hã? Ou a instituição financeira. A gente tem o cenário 2. Digamos que, ao invés de botar na poupança, o gerente chegou, foi ativo para o João e disse: olha, eu estou com um produto aqui que, se você não mexer nesse dinheiro por um ano, eu consigo te dar o dobro. O João disse: poxa, eu tenho uma reservinha de emergência, eu consigo um ano sem tocar nesse dinheiro. Para ter o dobro, vale a pena para mim. Beleza, o gerente foi ativo, foi atrás. Aí ele disse também: Maria, 4% para você, 4% vai te quebrar. Está alto esses juros. Você já está endividada, já está enrolada, ainda vai ter uma parcela para pagar aí que vai pesar para você. Você não tem alguma coisa para botar em garantia? Porque, de repente, eu consigo reduzir um pouco tua taxa de juros, consequentemente, você vai ter aí uma parcela menor mês a mês. Maria disse: eu tenho aí um bem que eu posso botar de garantia. Como ela teve um empréstimo com garantia, se ela não pagasse, o banco tinha a possibilidade de exercer isso e ela teve acesso a juros menores. Agora, para isso acontecer, você tem que ter ou um gerente ativo, alguém que vai querer realmente te orientar, ou a gente tem que buscar conhecimento. Conhecimento para saber investir melhor. Conhecimento para saber tomar crédito da melhor forma. E a verdade é que a gente não tem o acesso a gente tem, mas é o ponto que eu vou chegar. A gente não se dedica a isso. A gente não corre para cuidar da saúde financeira. A gente não corre para ter esses cuidados. Isso pesa, que faz uma bola de neve pesada para você, pessoa física, e, óbvio, também para você, empreendedor, para você, empresário, independente do porte do seu negócio. É necessário dedicar esse tempo. Nessa operação, o que é que acontece? A Maria paga 2% de juros ao mês, 1% é repassado para João, a instituição financeira fica com um ganho de 1%. Eu pergunto: qual é a instituição financeira que vai ter interesse em fazer esse jogo aí? E não é papel da instituição financeira. Do mesmo jeito que você vai para um filme, ou você sabe ler, dublado, ou você vai entender o idioma. Ou seja, a iniciativa, o dever, a obrigação é tua, é minha, é nossa. A gente precisa fazer isso, não dá para esperar dos outros. Essa que é a verdade. E jogo que segue. Governo a gente não pode esperar. Banco a gente já viu que também não. Da mídia, eu costumo dizer que é aquele negócio, né? Nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama, eu finge que acredito, né? Porque a verdade é que a população precisa de algo raso, porque a maioria gasta mais do que ganha, não tem muito conhecimento do básico, sobretudo de coisas assim que não é número, não adianta. Muita gente fala: mas eu nunca fui bom com número. É engraçado que muito cliente, muita gente que, de qualquer coisa que eu me relaciono no dia a dia, seja de rádio, de um evento, do que for, fala para mim: mas, Leandro, eu sou de humanas. Eu digo: pô, eu sempre fui de humanas, não tem nada disso. Até porque dinheiro fala muito mais do nosso comportamento, das nossas escolhas, do que os números propriamente dito. E é isso que a gente tem que abrir mais uma vez um pouco o olho nesse sentido. A mídia, então, termina que traz o básico. Traz o básico por quê? Porque se ela fala o que eu disse em relação ao banco, a questão anterior, o diretor de marketing, o superintendente, não importa, vai chegar lá e dizer: e aí, meu irmão, como é? Está falando as coisas da gente, e aí o que é que está acontecendo? Então, ela fala o raso, porque normalmente atende a maior parte do pessoal e não entra em determinados detalhes que não vai adiantar. Falar de Selic, CDI, muita gente se afasta com economês. Então, a gente pode simplificar isso. Você vai para as escolas e universidades, faculdades. O assunto não é abordado ainda. E muitas vezes, quando começa numa escola, é pelo professor de matemática, que, claro, vai trazer para o lado dele, para a sardinha dele. Vai trazer para números. E os números terminam afastando, muitas vezes, a garotada. Quando, na verdade, educação financeira, a gente não educa ninguém falando em números. A gente educa falando em comportamento, em escolhas, hábitos, dia a dia. E isso a gente pode e deve começar desde cedo, não tenho dúvidas, é muito importante. Inclusive, eu tenho 6 livros que estão publicados já, 5 só voltaram para escolas, a convite de uma editora do Paraná, e a gente está conseguindo chegar em várias cidades, vários estados do país para esse trabalho de base. É uma das coisas que me orgulha bastante aí. Por último, a gente chega nas famílias. Bom, mas como é que as famílias vão fazer alguma coisa se não tem essa base anterior? Então, a situação, na verdade, ela é bem complicada, né? Se você para pensar, recorde histórico aí no começo de 2023, a título de endividamento, tá? De entrada no país, 4 em cada 10 brasileiros insatisfeitos com a vida financeira. Mais de 60% dos brasileiros gastaram mais do que ganharam em 2017. Você diz: pô, 2017 é muito antigo, muito tempo, né? É porque foi a melhor estatística dos últimos anos. Então, assim, de lá para cá, 62, 64, 66, ou seja, a cada 10
Pelo menos 6 estão queimando reserva ou se endividando. E isso se replica muitas vezes para a empresa, porque o CNPJ tem um CPF por trás. Se essa pessoa não cuida bem do dinheiro dela, ela pode estar consumindo muito mais do que a empresa tem potencial de entregar. E, com isso, desequilibrando o negócio também. Isso daqui que é o que me preocupa muito. A pesquisa revela que os brasileiros não se dedicam às próprias finanças. Aí eu pego o ponto do 1% que eu queria trazer para vocês. Você que quer virar o jogo, seja na tua família, na tua casa, ou pessoal, ou até para a tua empresa, dedica 1% do teu tempo. 1%. Aquele 1% safadão que você consegue virar o jogo, sim ou sim. Eu estou falando de 7 horas no mês. Você acha que é muito? Abre o teu Instagram, bota lá em minhas atividades, suas atividades, e vê quanto tempo você fica nas redes sociais. E imagina o WhatsApp. Se você dedicar 7 horas por mês, 14 minutos por dia, que claro, não vai ser bem isso, você consegue botar a vida financeira em ordem, sim. Não adianta dizer, poxa, Leandro, hoje é dia 26, esse mês as contas realmente não fecharam da melhor forma, não está legal. Cheque especial, eu empurrei muita coisa no cartão. Não sei, cada um tem sua realidade. Ou poupei, mas sei que se me organizar posso poupar mais. Ou já poupo, mas não invisto. Dedica um tempinho. E esse tempo todo só vai ser no começo, porque depois entra na velocidade de cruzeiro. Você provavelmente não sabe nem quanto tempo gasta para tomar banho, beber água e fazer exercícios por dia. Porque quem já faz determinadas coisas está no ritmo. E da vida financeira não é diferente. E eu não vou só dizer para dedicar um tempo. Eu vou trazer aqui muito rapidamente o que é que você pode fazer para dedicar esse tempo. Tá? Extrato da conta. Abre uma vezinha por semana. Uma vez por semana. O extrato da tua conta, das tuas contas bancárias. Quem tem empresa, o ideal, óbvio, é todo dia. Mas vamos na pessoa física. Abre uma vez por semana. Na outra semana, você não já olhou a primeira? Você só olha a segunda. Na terceira, você só olha a terceira. Você vai ver, por exemplo, se teve algum lançamento de uma coisa que você não esperava, que não está certo. Você vai poder contestar. Você vai poder olhar, por exemplo, e dizer, putz, esse fim de semana pisei fundo, hein? Eu fui... O negócio girou em alta. Então, esse último fim de semana do mês, eu acho que vai ser Netflix, vai ser em casa e uma programação mais criativa. Faz o mesmo com o cartão de crédito. Faz o mesmo. Vê como é que está impactando as parceladas. Muitos aplicativos hoje já trazem a régua e te mostram como é que está lá na frente. Você vai poder ver. Quanto é que eu já tenho de parcelada me esperando em dezembro, novembro, em outubro? Isso é precioso para você já ir entendendo. Observar, está pagando tarifa de manutenção de conta? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Você pode agora, no próprio aplicativo do banco, você já consegue, em serviços ou em conta corrente, procurar tarifa e já tirar isso da tua frente. Já é uma economia, claro. A mesma coisa, anuidade de cartão de crédito. Negociar conta de celular, internet, TV a cabo. Quer ver uma coisa interessante? Claro, celular todo mundo tem. Todo mundo tem uma conta junto com alguma operadora. A maioria absoluta das pessoas sabem quanto pagam pela conta. Ok, uns nem sabem. Só pagam. Vai no débito, sei lá. A maioria absoluta não sabe quantos gigas tem contratado junto à operadora. A maioria absoluta não sabe. A maioria absoluta não sabe quanto consome por mês. Ou seja, a maioria absoluta paga todo mês por uma coisa que você não sabe o quanto está pagando e não sabe o quanto consome. É como se alguém dissesse, olha, eu vou entregar feira para você todo mês. Tá? Ok, pode entregar. Aí, R$1.000. Você, de repente, uma feira de 600 suprir a tua necessidade. Mas todo mês você pede 1.000. Será que você está com um pacote de 15 gigas e só usa 10? Será que uma outra operadora não tem um pacote mais barato? Então, são várias oportunidades que a gente tem de ajustar as coisas. Né? Bom, e aí a gente tem gestão de milhas, a gente tem muitos cuidados que a gente precisa ter no dia a dia e que, quando a gente procura saber mais ou menos o orçamento, o que é que a gente tem de gastos, facilita muito para a gente. Para ajudar um pouco aí, também contribuir com vocês, quem já tem uma planilhinha de orçamento, massa. Quem não tem, caderninho, alguma coisa, pode pegar esse link aqui, tá? Que eu vou passar na sequência, que traz mais ou menos esse mapeamento de receitas, despesas, para evidenciar a sua capacidade de endividamento ou de poupança. Então, nesse QR Code, você consegue baixar uma planilha muito bacana, que te ajuda, que te orienta nesse sentido, e traz muita clareza para você do que deve fazer. Planilha de Excel, pessoas têm facilidade, outras não. Tem um videozinho explicando como usar. Tá? Se não for suficiente para você,
pega um outro, dá um alô para mim no Instagram, está aqui embaixo, personal financeiro, que eu posso passar um vídeo mais restrito, que eu faço algo bem personalizado lá, explicando direitinho como usar. Foi com isso que Rafael percebeu, tá? Que ele podia baixar bem os seus custos com alimentação. Ele tinha R$50 por dia, de segunda a quinta, 4 dias, 4 semanas por mês. Ele gastava 800 só de almoço de trabalho. Na sexta, ele esticava um pouquinho com os amigos, 75. E aí, uma sexta por semana, 4 sextas no mês, tá, R$300. Ele gastava 1.100. Quando ele se deparou com essa planilha, ele disse, putz, aí tem um negócio, né? 13 mil e pouco só para almoçar dia de semana não dá. Ele disse, espera aí, eu posso mudar o jogo, eu posso virar. Eu vou almoçar de segunda a quinta por 25, 4 dias na semana, 4 semanas no mês, vai cair para 400. Sexta, eu consigo esticar um pouquinho com os amigos, com R$50. Eu vou cair aí para 600, redução de 45%. R$500 a menos por mês. Poxa, Leandro, vai reduzir o almoço do cara por R$25. É 6 mil no ano. 500 a menos, vezes 12, 6 mil no ano. Ele viu onde é que estava a viagem que ele queria fazer. E eu não estou trazendo os outros números, as outras coisas. Eu já falei de tarifa bancária, de anuidade, cartão de crédito. E a realidade é essa. O Titanic é um dos poucos navios que afundou por um crash ali. A maioria afunda e se mina, na verdade, por pequenos buracos. Quando se vê, está difícil reerguer. Então, pequenos buracos afundam grandes navios e a realidade financeira de muitas famílias, o orçamento de muitas famílias também. É isso que acontece. Então, cuida da tua realidade. Esse livro aqui é o meu último lançamento, tá? A indicação de leitura que eu trago aí para vocês. Está disponível aqui no Rio Mar, está disponível no Amazon. Todo lugar você encontra muito facilmente. Só para encerrar, eu queria contar essa historinha bem breve aqui, acho que menos de um minutinho, tá? Ela é muito conhecida pelo Mário Sérgio Cortella, que disse para o filho, quando ele fizesse 12 anos, ele ia contar um segredo. E esse menino ansioso, né? 8 anos, 9 anos, 10 anos, ele já estava cavando um buraco ali na porta do quarto do pai. Quando deu 11h59, ele puxou o lençol e disse, pai, hoje é meu aniversário, me conta o segredo. Filho, cheguei há pouco, estou cansado, é com 12 anos. No outro ano, 11 anos, ele andava para um lado para o outro, puxou o travesseiro, o lençol do pai e disse, pai, chegou a hora, me conta o segredo. Ele disse, filho, estou ficando velho, não é besta não. Tu está fazendo 11 anos, é só ano que vem. O ano voou. O menino cavou o buraco de tanto andar, desde 11h30, abriu a porta do quarto do pai e disse, pai, chegou a hora. Me conta o segredo, pelo amor de Deus. Ele disse, filho, eu acabei de dormir, estou morto, não faz isso comigo. Amanhã a gente se fala, pai, me conta só o segredo. Ele disse, tá bom, filho. Vou dizer uma frase e reflete, amanhã a gente conversa. A vaca não dá leite. E ele disse, a vaca não dá leite? Pai, não dá, não é possível. Amanhã a gente conversa. E no outro dia, o pai disse, filho, a vaca não dá leite, não. Eu preciso acordar de madrugada. Entrar no curral cheio de fezes. Amarrar as pernas da vaca, botar tudo certinho ali. O rabo, tal, sentar no banquinho e tem que fazer o movimento certo, entendeu? E é exatamente o que acontece com a nossa vida financeira, seja no seu negócio ou na sua família, na sua casa. Não adianta esperar o mês que vem ser melhor. Porque essa vaca não vai dar leite nunca, se você não se esforçar e procurar fazer diferente. Essa é a mensagem que eu queria deixar aí para vocês. Sensacional, Leandro. Obrigado.